Boa noite. Sou uma filha muito amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, intolerância, julgamento, autopiedade, dificuldade de me sentir amada. E eu vou parar, porque senão não vai dar tempo de terminar o encontro hoje. Meu nome é Patrícia. Comecei a conhecer a palavra de Deus em 2005. De lá para cá, muitas coisas foram transformadas em minha vida. De uma pessoa que não acreditava na palavra de Deus, passei a acreditar 100% nela. Mas entreguei a minha vida para Jesus e batizei em maio de 2006. Um dos versículos que mais tem me ajudado na minha transformação é 1 Samuel 16:7, onde diz que o Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Por acreditar que Deus vê o meu coração, sempre fui muito sincera com Ele. Tive uma infância muito difícil. O ambiente familiar era de muitas brigas, agressões físicas e verbais. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, a minha mãe teve câncer, que naquela época foi tratada em Curitiba e precisou ficar muito tempo longe de mim e de meus 2 irmãos. Nós ficávamos em Cascavel, aqui na cidade, aos cuidados do meu pai, de parentes e conhecidos. Nesse período, eu sofri abuso sexual por um funcionário da nossa família. Ele não usava força, o que era pior, porque eu não conseguia entender que aquilo não era correto. Não tinha coragem de contar para ninguém, nem mesmo para minha mãe, pois temia que ela sofresse ainda mais e que aquilo pudesse causar mais brigas ainda na minha família. Não tinha tempo e nem relacionamento com meu pai. Ele era um homem extremamente autoritário e ausente. Eu tinha muito medo e muita raiva do meu pai. Jamais falaria para ele o que estava acontecendo. Tinha vergonha do que acontecia, mas não sabia como parar. Passou um tempo, esse funcionário foi dispensado, minha mãe foi curada e eu me mantive em silêncio sobre isso, junto com toda a culpa, mágoa e crises que o abuso sexual pode causar. Quando eu tinha 9 anos, por conta das agressões e de traições descobertas, a minha mãe estava decidida à separação. Em meio a esse processo, o meu pai faleceu de acidente de carro. Eu não chorei, senti alívio, pois desejava muito que aquelas brigas familiares acabassem. E naquele momento, a morte do meu pai, na minha cabeça de criança, parecia a solução. Conforme eu cresci, fui me sentindo culpada por sentir isso. Continuei em silêncio, com todas essas culpas, mágoas e medo, por muitos anos. Não confiava e não me abria com ninguém. Seguia a vida, sem mexer nessas feridas. Como foi falado no teatro semana passada, né? Decidi que queria ter uma história diferente. Queria ter uma família normal. Esse era o meu sonho de consumo. Aprendi a viver com tudo isso. Aprendi a ser ponderada, a me policiar. Não externava nada disso. Mas a minha mente e meu coração viviam esgotados e cansados. Achava que poderia esquecer, enterrar tudo isso e seguir em frente. Cheguei a ponto de casar sem revelar o meu passado para o meu marido. Tinha pavor de ser julgada e de não ser amada. Olhava para minha mãe, lembrava do sofrimento dela e queria compensar, sendo uma boa filha, não trazendo problemas, sendo certinha, não decepcionando e não desapontando. Perdi minha identidade, não sabia mais quem eu era. Eu tive períodos de dúvida, inclusive da minha feminilidade. Me tornei uma pessoa extremamente desconfiada, preocupada, medrosa, perfeccionista, crítica e julgadora. Minha mente era literalmente um campo de batalha. Exigente comigo mesma e com as pessoas. Tinha muita dificuldade em perdoar e dificuldade de amar quem não fosse da minha família ou amigos mais chegados.
Me irava com facilidade e queria ter o controle de tudo, principalmente dos meus filhos. Não queria que passassem por nada parecido com o que passei. Deixar eles dormirem na casa de amigos, por exemplo, por mais chegado que fossem, era uma tortura para mim. Queria controlar tudo o tempo todo. Vivia preocupada e esgotada. Durante a minha caminhada com Jesus, liberei perdão, consegui perdoar o meu pai e o homem que abusou de mim quando criança. Consegui ter um olhar de misericórdia. E se pudesse, hoje, queria dar todo o amor que Jesus vem me ensinando a conhecer para o meu pai. E iria honrar e aceitar da maneira que ele fosse. Me perdoei também. Me livrei de mágoas e feridas da infância. Passei a me aceitar e aceitar as pessoas como são. Passei a ser livre e não me preocupar em agradar as pessoas o tempo todo, e sim a Deus. Hoje, procuro fazer o melhor para Ele, e não mais para ser aceita ou para o reconhecimento das pessoas como fazia antigamente. Para não desagradar as pessoas, muitas vezes eu mentia. Participando do programa, igual a que vocês estão participando aqui, o antigo CR, estou vendo a Renata ali, gratidão. Pude perceber que tinha muita dificuldade de me sentir amada e que ainda não sentia verdadeira gratidão a Deus pelo seu amor e cuidado por mim. Que em alguns momentos eu chegava a sentir pena de mim mesma, a autocomiseração e a autopiedade em minha vida. Revendo a minha vida toda, escrevendo as minhas memórias, que é algo que vocês também farão aqui no programa 30 Semanas no Retiro, eu reconheci o cuidado de Deus, o seu amor e o quanto sou filha amada dele. Antigamente, eu ficava me martirizando, me culpando a cada comportamento errado. Condicionava o amor de Deus à minha conduta. Sentia que se pisasse na bola, deixava de ser amada por Deus. E hoje eu sinto o amor incondicional dele por mim. Eu compartilhei tudo isso com vocês, pois se não fosse por Deus, pela palavra dele, pelas pessoas confiáveis e pelas ferramentas que ele permitiu que eu conhecesse, como 30 Semanas, por exemplo, eu seria a mesma pessoa de anos atrás, com todos aqueles pontos negativos do meu temperamento, e carregaria, por toda a minha vida, duas imagens negativas de figura masculina. O homem que abusou de mim, quando eu era criança, e o meu pai, do qual eu não recebia a proteção necessária. E isso poderia ter me levado a fazer escolhas erradas, inclusive quanto à minha sexualidade. Como eu gostaria de ter essa oportunidade quando ainda mais jovem. Só aprendi a ser sincera com Jesus e a confiar em alguém para contar os meus segredos na vida adulta. Aproveitem esse programa, sejam sinceros com Jesus, abram o coração para Ele. Esse ambiente é seguro, pode confiar. Além da equipe, você tem um confidente que te acompanha até o final da jornada. E todos nós, do 30 Semanas, assumimos um compromisso com Deus, de sermos fiéis e mantermos segredo de tudo o que vocês falarem. Não guarde suas angústias, seus medos, seus pecados, como eu guardei por tanto tempo. Falar, confessar é curativo. Cura ansiedade, medos, fobias. Satanás quer te calar, quer te aprisionar. Não permita. Satanás sabe que falar cura, que a oração tem poder, mas ele quer te calar. Compartilhe no seu grupo de apoio e com o seu confidente. Experimente o que é ser livre com Jesus e pode ter certeza de que nada do que acontece com você é novidade para Ele. Mas Ele quer que você divida a sua vida com mais alguém para ser curado. Como diz em Tiago 5,16, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tudo aquilo que você guarda em segredo e não pode falar com ninguém é sinal que está te aprisionando. Seja livre, compartilhe. Esse ambiente é seguro. Obrigada pelo silêncio de vocês.